nenhum indício, nenhuma prova do envolvimento da ex-presidente ao indicar o ministro do Superior Tribunal de Justiça para obstruir a justiça. Mas na época em que as notícias foram divulgadas inicialmente, ela, a ex-presidente, também por isso foi execrada publicamente. Quando é que nós vamos corrigir isso, hein? Olha, essa é uma realidade triste que nós vivemos, né? Eu me recordo a época em que esses fatos foram divulgados a partir de uma delação do senador Delcídio Amaral. Eu era ministro da Justiça. E o senador fez uma acusação que evidentemente tinha um caráter de vingança contra Dilma Rousseff, contra o seu governo. Ele disse que tinha havido uma negociação para a nomeação do ministro Marcelo Navarro, uma negociação que era de que ele liberaria as pessoas que estavam presas em troca da sua nomeação. Isso era de uma mentira absoluta. Era evidente o caráter de vingança de Delcídio Amaral, porque ele tinha sido preso e ele pressionava o governo para que o governo agisse para tirá-lo da cadeia, e Dilma Rousseff jamais interferiu em situações desse tipo. Então, essa situação, à época, eu me recordo de muitas entrevistas da imprensa, que isso é um absurdo. Nós nomeamos vários ministros do Supremo, vários do STJ, nunca houve nenhuma negociação, todos podem prestar esse testemunho. É que como o ministro Marcelo Navarro tinha dado um voto para a liberação de Marcelo Odebrecht, um voto jurídico, um voto muito bem fundamentado, agora era uma opinião dele sobre esse fato, e o Delcídio Amaral depois criou essa fantasia. Mas houve especulação, houve execração, houve todo um conjunto de situações a partir da palavra de um delator que não merecia a menor confiança. Muito bem, o tempo passou um ano dessa história, a Polícia Federal investigou, ouviu, tudo, e está aí o resultado, ou seja, não há nada. Agora, você execra as pessoas previamente, cria uma turbulência, né? Diz que a pessoa é indigna para depois você dizer o que agora diante desse quadro. É uma realidade triste, nós temos que refletir sobre isso. Muitas vezes as pessoas aproveitam para razões políticas de fatos que acabam depois não se comprovando. Portanto, uma realidade triste, e confirmo inteiramente aquilo que você disse, Gilmar, relativamente à condição de uma pessoa ser agente público no Brasil hoje. Ou seja, você é suspeito, você é condenado antes de que efetivamente os fatos sejam investigados, o que afasta muitas pessoas da vida pública. Quer dizer, reverte-se a presunção de inocência e garantia inconstitucional para uma presunção de culpa. É verdade, você é culpado até por ouvir o contrário. Exatamente. Né? E aí, no momento em que você tem uma situação desse tipo, em que alguém te faz uma acusação, mesmo sem prova, você é tratado como se você fosse culpado, né? Julgado, condenado. Depois passa-se o tempo e aí você tem o resultado, ou seja, o resultado da absolvição. E eu quero ver o que você faz com a honra da pessoa, com a dignidade da pessoa que foi atingida naquele período de forma leviana. É uma situação muito, muito perversa, muito dolorosa. O criminalista, ex-ministro José Eduardo Cardoso, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que eu já entrevistei aqui no programa, diz e o faz publicamente que o processo e a própria condenação do juiz da Terceira Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, imposta ao ex-presidente Lula, diz Cacai que é um processo nulo, dada a parcialidade, segundo ele, do juiz Sérgio Moro. A condução desse e dos demais processos por parte do juiz Sérgio Moro, uma avaliação geral, qual é a sua avaliação? Veja, eu acho que nesse caso, o advogado, o brilhante advogado Cacai, que é meu amigo pessoal, ele tem toda a razão. Eu não estou, independente de paixões políticas, independentemente de nós termos essa ou aquela bandeira favorável contra o presidente Lula, todos nós temos uma posição, eu tenho a minha também, mas independentemente disso, a leitura dessa sentença nos mostra que é de uma fragilidade total. A impressão que dá é a seguinte: olha, vamos condenar, eu quero condenar, vamos aí agora então construir a tese. Ao invés de você ter os fatos para chegar à conclusão, você partiu de uma conclusão para buscar os fatos. Nesse sentido, é uma sentença muito, mas muito, muito, muito frágil. E aí você pergunta, por que isso? Né?
Eu acho que a Operação Lava Jato é uma operação que tem um papel muito importante no país. Eu acho que a corrupção tem que ser combatida. É uma questão grave, ela afeta diretamente a pessoa mais pobre, porque quando você desvia dinheiro público, você acaba prejudicando o serviço público, você acaba tendo serviços públicos de pior qualidade ou não prestados, e o pobre precisa mais do serviço público que o rico. Porque o rico, normalmente, ele tem opções diante da falência do serviço público. O rico, se o ensino não funciona, ele bota o filho numa escola paga. Se a saúde pública não funciona, ele paga um bom hospital. Se a segurança pública não funciona, ele contrata um serviço de vigilância privado. O pobre não tem alternativa. O pobre vive dependendo do serviço público. E, portanto, tirar dinheiro público dos cofres do Estado é, na verdade, prejudicar muito mais o pobre, é agravar a exclusão social. Então nós temos que combater a corrupção e, nesse ponto, aplauso a Lava Jato. Acho que ela tem um papel muito importante, histórico no país, e que bom que ela exista para combater a corrupção. Porém, não se combate a corrupção com abuso, não se combate a corrupção condenando inocentes sem prova. Ou seja, é uma virtude você combater a corrupção, mas respeitar o Estado de Direito e o direito das pessoas é também uma virtude. E aí eu não posso, a pretexto de aplaudir uma virtude, aniquilar outra. E isso as pessoas às vezes não percebem. Nós vivemos um momento de arena romana em que as pessoas aplaudem situações que são abusivas. Né? Vamos combater a corrupção, então vamos botar os políticos na cadeia. Ótimo que coloquem, mas se tiver prova, se tiver fato, porque senão os direitos são violentados. E as pessoas não percebem que quando aplaudem a violação de direitos, no dia seguinte pode ser o direito dela que vai ser atingido, e ela não terá mais o que dizer. Ou seja, quando você cria um Estado violador de direitos, independentemente das razões que motiva, você traz uma insegurança social, inclusive para você mesmo. Porque quem não defende o respeito do direito do outro, não terá ninguém que defenda o seu direito ao ser respeitado. Então, situações desse tipo é que me levam a ter uma postura, em dados momentos, muito crítica à Operação Lava Jato. Se combata a corrupção, mas nunca dessa forma, não condenando sem provas, não construindo convicções a partir de análises subjetivas e sem consequências. Eu me recordo que se disse muito, a partir de uma fala de um procurador da República, dizendo, eu não tenho provas, mas eu condeno por convicção. Isso não existe. Eu posso ter a opinião que eu quiser de uma pessoa, a convicção que eu quiser, mas sem prova, condenar é violação de direito. E isso é tão execrável quanto o ato de corrupção. Portanto, que se puna, mas que se julgue com imparcialidade. Aliás, dizer isso, que defende a condenação por convicção, é rasgar o que se pode chamar de Estado de Direito. Né? Lamentavelmente. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito, que é uma expressão que a gente usa muito, é, na verdade, o Estado que produz o direito através das leis e faz respeitar essas leis e esse direito. Ou seja, o Estado faz o direito, mas tem que respeitar o direito. Isso é o Estado de Direito. O cidadão tem o direito de que se puna o político ou governante corrupto. Ele tem esse direito. Mas também existe o direito de que se tenha um processo imparcial, um processo em que se tenha provas, um processo em que as pessoas só sejam punidas quando os fatos sejam colocados. Nesse caso, por exemplo, do apartamento triplex do presidente Lula, leiam a sentença. Ele está sendo condenado sem que exista prova de que o apartamento é dele. Ele está sendo condenado, acusado de corrupção, sendo que se demonstre o nexo entre o dinheiro desviado da Petrobras e o apartamento. Ou seja, está sendo condenado por uma convicção sem prova. Razão pela qual eu acho que isso tudo tem um nome, chama arbítrio. E não é com arbítrio que você faz respeitar a lei. Não é com arbítrio que você faz respeitar o direito que o povo tem de que não se desvie recursos dos cofres públicos. Ou seja, o arbítrio só gera arbítrio. Ou seja, o arbítrio só gera situações indevidas. E não há que se combater uma situação indevida com outra situação indevida. Perfeitamente. Eu estou entrevistando, então, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que estará em Sergipe
proferindo palestra na próxima sexta-feira no auditório do Tribunal de Contas do Estado a partir das 9 horas da manhã. Agora, 7h23, logo depois da entrevista aqui, que é ao vivo, nós vamos disponibilizar na íntegra no nenoticias.com.br. Ministro, delações premiadas. Há muito excesso ou há avanços? Veja, eu sempre tive uma postura favorável às delações premiadas para combater as práticas das chamadas organizações criminosas. Eu acho que é um instrumento correto, desde que a lei o preveja. O que me chama a atenção e me assusta é também quando você utiliza a delação premiada dentro de um contexto abusivo, né? Eu tenho visto algumas situações em que pessoas são presas não porque existam razões legais para que sejam presas, mas para que elas façam a delação premiada. Isso é inaceitável. É absolutamente inaceitável. Por que uma pessoa pode ser presa? Uma pessoa pode ser presa num Estado de Direito, como é o Brasil, em 2 casos. Depois de ela ter sido condenada, ou seja, ela é acusada, eu tenho todo o debate judicial, a pessoa tem o direito de produzir a sua defesa, as provas são produzidas, e aí então tem um momento em que o juiz analisa as provas e, a partir dessas provas, condena. Este é o primeiro caso. A outra hipótese é a possibilidade de, antes da condenação, nós termos alguma situação em que, dentro da lei, o juiz determina uma prisão por alguma razão. Ele pode determinar uma razão por poucos dias, que nós chamamos da prisão temporária, ou seja, a pessoa é presa para uma averiguação, é uma hipótese, e a outra prisão, que existe também antes da condenação, é a prisão preventiva. É quando a pessoa comete alguma situação que a lei diz que ela tem que ser presa. Exemplo, ela começa a pagar provas, ela começa a ter ações que efetivamente começa a tentar pressionar testemunhas, o crime continua sendo praticado. Então, portanto, nós temos todo um conjunto de situações que diz que a pessoa tem que ser presa antes. Mas só quando a lei prevê que essa pessoa pode ser presa antes da condenação. Muito bem. Eu tenho visto situações em que pretextos são utilizados para pessoas serem presas. E por quê? O que se quer? Se quer que ela fique presa, e aí, para tentar sair da prisão, que não tinha base legal nenhuma, começar a delatar pessoas. Isso é errado. Ou seja, eu não posso prender para a pessoa confessar. Isso é uma forma que equivale à tortura. E o Estado de Direito não aceita isso. É muito fácil para o investigador prender para a pessoa delatar, né? Ou seja, o bom investigador é o que investiga, não é aquele que age de forma arbitrária. O bom investigador é o que descobre a verdade dentro da lei, e não aquele que coage, levando uma pessoa quase que à tortura para que ela fale alguma coisa. Em segundo lugar, esse método traz um problema. Qual é o problema? É a pessoa falar qualquer coisa para sair, inclusive... Ora, o que se quer é verdade. Uma pessoa delata a outra querendo sair e inventa uma história. Bom, e daí? Daí a honra da outra pessoa é atingida, a honra da pessoa é colocada na lama, e depois eles descobrem que não tem nada. E a pessoa saiu da cadeia tendo inventado uma história. Um delator às vezes fala a verdade, às vezes mente, às vezes omite. E se ele estiver preso, ele tem uma tendência criativa a buscar situações muito maior do que se estivesse solto. Então, essa é a razão pela qual eu sou contra a prisão para que se delate. Isto é abusivo, isto é ilegal. Agora, o Instituto da Delação Premiada, desde que usado com ponderação, com moderação e dentro daquilo que a lei estabelece, me parece um bom instituto. Olha, estamos conversando com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, 7h27 da manhã. Você sabe, quando a vida estiver por um fio, conte com quem sabe o que fazer. Com o plano de emergências médicas da Ávila Med, você dispõe de equipe médica 24 horas por dia, onde estiver. Em casos de emergência, uma UTI móvel, com equipamentos de última geração, vai até você. Faça já o seu plano a partir de R$ 42,80. Ligue da Ávila Med 3217-8085. Ministro, e as conduções coercitivas? Olha, essa também tem havido muito abuso. A lei é muito clara, a condução coercitiva ela deve ocorrer quando uma pessoa efetivamente é chamada a prestar um depoimento. Não vai, né? Se a pessoa sequer foi chamada, por que eu vou dar a condução coercitiva?
Eu tenho tido no Brasil hoje uma prática muito constante o juiz determinar a condução coercitiva, mesmo que a pessoa não saiba. Justamente se afirma para que ela seja levada, para que não converse com ninguém, para que apague provas. É uma presunção de que ela vai agir mal, né? Bem, há gente que acha que isso é correto. Mas pergunto, está na lei? Não. A lei não prevê isso. E se a lei não prevê, a meu ver, um juiz não pode dar isso. Não pode fixar isso. Está errado. Claro. Ou seja, se a lei prevê que a condução coercitiva deve ser dada apenas em certos casos, determinar a condução coercitiva apenas por uma suspeita eventual de que a pessoa possa fazer alguma coisa, é, na verdade, algo abusivo. E com agravante, a pessoa está na sua casa, não tem nada efetivamente contra ela demonstrado, e chega todo um aparato policial expondo essa pessoa para os vizinhos, para os amigos, para a opinião pública, né? Ela nunca, todo mundo já foi presa. Ela não foi presa, ela foi chamada para prestar um depoimento. E isso, portanto, atinge profundamente a dignidade da pessoa. Por isso que a lei não previu isto, não previu essa hipótese, mas infelizmente há-se construído ultimamente essa ideia de que é possível que o juiz cautelarmente determine a prisão, a condução coercitiva da pessoa. É mais uma das situações de arbítrio que infelizmente nós temos vivenciado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro José Eduardo Cardoso, no seu entendimento, e aqui é o ministro que fala muito, o ministro Gilmar Mendes, ele é mais político e menos magistrado ou apenas um magistrado? Olha, eu tenho evitado de tecer considerações sobre pessoas individualizadamente, por mais que eu tenha opinião sobre elas. Nós temos um processo em curso, inclusive de discussão sobre a suspeição do ministro no Supremo Tribunal Federal, a proposta do Procurador-Geral da República. Então eu tenho, até uma postura pessoal, né, nesses casos, evitado de falar de casos concretos. Eu falo em tese, e isso não vale para um ministro A, B, C ou D, e não vale para aquele juiz, eu acho que vale para todos. A lei orgânica da magistratura é muito clara quando fala o papel do juiz. O juiz é alguém que deve atuar julgando nos autos os fatos e não pode se pronunciar sobre questões do processo fora deles. O juiz é uma pessoa que não é, por excelência, um agente que participa da vida política. Ele é um agente que participa da vida do direito e, como tal, deve ter a isenção e o recato necessário para não se pronunciar sobre situações que efetivamente serão submetidas à apreciação. Acho que esse é o norte que vale para qualquer juiz. E o juiz que ultrapassa esses limites não age bem, age fora daquilo que efetivamente deve ser o seu comportamento. Isto vale para juiz de primeira instância, vale para desembargadores, vale para ministros dos tribunais superiores. Então esse é o parâmetro que está dado. A partir daí, desse parâmetro, que cada um faça a sua avaliação sobre a conduta individual de cada magistrado. Seja o juiz de primeira instância, que muitas vezes até utiliza situações, diria, estranhas no próprio processo para se comunicar com a sociedade, seja um magistrado que dá uma entrevista sobre fatos que efetivamente ele não poderia se pronunciar. Situações desta natureza, evidentemente, devem ser analisadas pela população e por aqueles que efetivamente têm a necessidade de exigir o cumprimento das leis que regem também a magistratura, porque os magistrados, a exemplo de qualquer cidadão, também devem se submeter à lei. Olha, quem disse que você não pode morar perto da praia num condomínio fechado por apenas R$68 mil. Via Mar Residencial, apartamentos com 2 quartos perto da praia, área de lazer com piscina. Vá correndo a Vendas, Angep, Engenharia, Avenida Mário Jorge 2.900, na Coroa do Meio. Ou ligue 998376569. Eu estou entrevistando o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A entrevista na íntegra será disponibilizada logo após o seu encerramento aqui na Mix FM, no nenoticias.com.br. Há um entendimento que ainda pode ser mudado da maioria do Supremo Tribunal Federal, que a prisão já deve ocorrer a partir da condenação em segunda instância. Qual é o seu entendimento, ministro? O meu entendimento é que a Constituição é clara. A Constituição é clara, dizendo que a condenação
é exigida no seu trânsito em julgado, depois da conclusão do processo, para que possa haver prisão. A leitura da Constituição é claríssima. Eu, pessoalmente, já desde aquele momento, discordei do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo os argumentos que foram lançados por aqueles que defendem essa tese. Quando a Constituição diz alguma coisa, todos estão obrigados a cumpri-la, discordem ou não, inclusive os magistrados. E a Constituição, a meu ver, é claríssima. Então, portanto, eu discordei academicamente discordei dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que, com base nela, você tem uma situação incorreta. Aí alguém dirá, mas os processos no Brasil demoram muito. É verdade, demoram muito. Então, que se agilizem os processos. Não que, efetivamente, eu tome decisões que descumpram a Constituição. No Brasil, às vezes, nós temos esse vício. Ou seja, eu tenho um problema e aí eu dou um jeitinho. Só que o jeitinho, muitas vezes, ele implica em ofensa a direitos. Se há um direito de que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito julgado, depois de terminado um processo, como é que eu vou construir uma interpretação para que ela seja presa antes, para agilizar uma decisão? Eu que agilize a decisão, eu que agilize o processo, eu que bote todo um conjunto de medidas necessárias para que a decisão condenatória seja mais rápida do que é. O que eu não posso fazer é para alcançar um resultado via a descumprir a lei por outra via. Isso é absolutamente, a meu ver, equivocado, em que pese o respeito que eu tenho pelo Supremo Tribunal Federal e pelo argumento jurídico daqueles que acham que isso é correto. Então, portanto, eu acho que seria muito bem-vindo que o Supremo Tribunal Federal viesse a rever esta posição e que, ao mesmo tempo, se pensasse medidas, inclusive através de súmulas vinculantes, que pudesse dar uma maior agilidade ao processo criminal, para que nós tenhamos o trânsito julgado antes, não prisões antes do trânsito julgado. Olha, atenção, hein? Filho de ministro do Tribunal de Contas da União. É alvo da 45ª fase da Lava Jato. Atenção, nesse momento, o advogado Tiago Cedrais, filho do ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União, é um dos alvos da busca e apreensão da 45ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada nesta quarta-feira em Salvador, Brasília e no interior do estado de São Paulo. Mais detalhes daqui a pouco aqui no programa. Ministro José Eduardo Cardoso, discute-se muito a reforma política e a essa discussão toda em relação a distritão misto, fundo partidário de 3.600 bilhões de reais. Leio agora na Gazeta do Povo de Curitiba que uma das propostas é garantir a candidato a presidente da República a partir de 2022. E a mesma coisa aos governadores, candidato, aliás, a governador, a eles que sejam derrotados na eleição a partir, repetindo, de 2022. Que tem um mandato assegurado de deputado, mesmo não tendo sido candidato a deputado, o que a reforma política pode mudar? Olha, eu acho que está muito confusa a discussão dessa reforma. Eu sou uma pessoa que sempre se posicionou favoravelmente à reforma política. Eu fui deputado por 8 anos e deixei de disputar a eleição em 2010, mandando uma carta a meus eleitores, dizendo que enquanto o sistema político fosse esse, eu não disputaria mais eleições proporcionais. Eu acho que o sistema brasileiro gera corrupção, o sistema político brasileiro é anacrônico, ele cria um distanciamento entre o representante e o representado, ele gera uma ingovernabilidade pela dificuldade de formação de maiorias parlamentares fora de mecanismos de cooptação que nós temos visto, ou seja, uma realidade muito perversa para um sistema político anacrônico. Por isso eu sempre defendi uma mudança desse sistema, e acho que uma mudança muito boa seria o voto distrital misto, a semelhança do que nós temos na Alemanha, um sistema em que você tem o distrito, vota num candidato do teu distrito para a Câmara dos Deputados e vota numa lista partidária, combinando lista com voto pessoal. O modelo alemão é extremamente positivo nesse ponto. E sou favorável ao financiamento público de campanha, onde você financia a campanha dos partidos nos distritos, o que, em sendo uma campanha distrital, reduziria imensamente o valor da campanha. Todavia, isso que nós temos visto discutindo no Congresso Nacional hoje é um absurdo. Esse distritão é um absurdo.
Essa forma como está se fazendo o financiamento de campanha e dar dinheiro para o candidato é uma vergonha. Tem pessoas que vão ser candidatos só para ter dinheiro. E haverá um arbítrio dos partidos na distribuição desse recurso para os candidatos. Continuarão sendo eleições caríssimas, inclusive aí agora tiradas dos cofres públicos. Então há uma situação absolutamente reprovável nesta discussão. É a razão pela qual, efetivamente, eu acho que... Eu inclusive, até queimei minha língua, porque eu dizia, vamos mudar o sistema político brasileiro e fazer uma experiência, qualquer coisa que vier é melhor. E agora queimei minha língua, porque isso que estão pensando agora é pior do que o que está aí. Ou seja, na verdade, é um mecanismo que está sendo utilizado para que as pessoas que estão hoje no Congresso Nacional se revejam, sem uma preocupação de aperfeiçoamento do nosso sistema, sem uma preocupação democrática para superar os problemas que o nosso sistema tem hoje. Então, portanto, acho que se isso não for aprovado é um bem, mas que se aprove um sistema político razoável, adequado, para que nós possamos ter a superação de todos esses problemas que nós vivenciamos hoje. O senhor não entende que nesse momento em que a classe política tem a sua imagem mais enxovalhada do que em qualquer outro momento da história brasileira, a grande reforma que o Brasil precisa nos homens, nas pessoas públicas, é reforma do caráter? Eu acredito que a reforma do caráter é importante, porém ela não é feita por decreto nem por lei. Claro, né? Lógico. Então, e às vezes eu costumo dizer o seguinte, aliás não foi eu que disse isso, foi um pensador, que é mais fácil derrubar os governos do que mudar uma cultura, do que mudar uma mentalidade. A mentalidade de corrupção no Brasil, ela existe, acho que desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Ou seja, de apropriação privada daquilo que é público. Ora, isto é um processo de educação, ele é pedagógico. As leis ajudam isto, os exemplos ajudam, mas é um processo que tem que ser colocado. Nós não vamos conseguir mudar isso do dia para a noite, né? Mas nós estamos mudando. Cada vez mais nós estamos começando a criar uma cultura republicana, de coisa pública, distinta da coisa privada. Mas eu acho que isso tem que vir num processo onde todos nós trabalhamos em várias frentes. Nós temos que melhorar nossas leis, nós temos que combater a corrupção sem abuso, nós temos que mostrar para a sociedade que não é se apropriando da coisa pública que as coisas se resolvem, nós temos que parar com o rouba mais faz. Isso é um processo pedagógico social, claro, onde muitas vezes as pessoas execram os políticos, mas fazem aquilo que elas condenam na sua vida privada. Tem gente que fala, olha essa corrupção da classe política, e na hora que é multado quer dar um dinheirinho pro guarda para não ser multado. Ou seja, é esse tipo de coisa que nós temos que estar atentos, refletir e fazer com que a mudança seja nas leis, mas também nas mentes humanas. São 7h41 já vou encerrar a entrevista, mas, ministro Eduardo Cardoso, eu pergunto também ao senhor o seguinte, aqui em Sergipe, onde esteve recentemente, o ex-presidente Lula disse que, palavras dele, o juiz Sérgio Moro está condenado a condená-lo. O senhor concorda, não? Olha, eu ao ler a sentença que condena o presidente Lula, eu sou obrigado a reconhecer que ele estaria certo. Porque, veja, todos nós temos simpatias e antipatias. Eu, pessoalmente, tenho uma profunda simpatia pelo presidente Lula, tenho uma admiração, eu acredito que foi um dos melhores, se não o melhor presidente que o Brasil teve na nossa história. Nós vivíamos bem, o país crescia, havia redistribuição de renda, éramos respeitados no exterior, etc. Portanto, foi um grande presidente. E eu tenho um apreço muito grande por ele. E, ao ver a sentença de condenação do Luiz Moro, pareceu efetivamente uma sentença parcial, sem fundamento e sem provas. Então, talvez, realmente, o presidente Lula tenha razão. O juiz Moro está condenado a condená-lo a qualquer preço. Ou seja, pelas suas convicções e não pelas provas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, está com o pé demasiadamente no acelerador, ou o senhor entende que ele apenas cumpre o seu papel de procurador? Olha, eu tenho uma avaliação do Dr. Rodrigo Janot, também decorrente da relação que tive até, eu tenho com ele há muitos anos, desde que ele foi nomeado Procurador-Geral da República. Eu me considero, inclusive, amigo do Procurador-Geral, por força de uma relação cotidiana que tive com ele no
Ministério da Justiça. E acho que, como todos os seres humanos, é possível que aqui ou acolá você tenha críticas, né? Eu acho que todos nós não estamos isentos de críticas, nós não somos imunes a erros. E o Procurador-Geral da República, ele pode ter cometido aqui ou acolá erros, como cometem os juízes do Supremo, como eu cometo, como o Presidente da República comete. A questão que eu pessoalmente acredito é que ele fez o possível para cumprir o seu papel de forma honrada. Você pode ter críticas, eu posso ter uma avaliação mista naquele caso que ele agiu mal, mas eu acredito que ele procurou ao máximo cumprir o seu papel com coragem e com firmeza, né? O que não, obviamente, elimina a possibilidade de sofrer críticas. Razão pela qual eu acho que ele irá terminar o seu cargo dentro daquilo que a sua instituição esperava que efetivamente ele fizesse, né? E espero que a sua sucessora, a doutora Raquel Dodge, tenha também exatamente essa dimensão, ou seja, da importância que o Ministério Público tem para o país e também da importância que ele tem para o cumprimento das leis e o respeito ao Estado de Direito. Pergunto também ao senhor, e logo depois então a gente vai para o encerramento da entrevista. Nesses tempos de reforma política, eu particularmente entendo que vão mudar tanto, que vão deixar as coisas como estão. O presidente da França, Macron, ele foi eleito não por um partido, mas por um movimento. Há um grupo de advogados hoje nesse país que defende a possibilidade da candidatura russa, ou seja, independente da filiação partidária. Qual é o seu entendimento? Veja, eu acho, pessoalmente, eu acho correto que tenha candidatura russa, mas um sistema político equilibrado. Eu acho que esse tema colocado hoje no Brasil é um tema, eu diria, de menor importância em face da gravidade que nós temos. O Brasil hoje passa por um sistema que enfraquece partidos políticos. Se eu não criar um sistema que fortaleça partidos políticos, porque eu acho muito difícil você ter a governabilidade, você ter a expressão democrática maior sem partido, se eu não tiver um sistema que favoreça fortaleça o favorecimento da criação de partidos políticos, a criação de candidaturas avulsas joga contra o fortalecimento dos partidos políticos. Por isso eu acho que nós devemos que ter um sistema que fortaleça os partidos políticos e aí admitir as candidaturas avulsas, para que a candidatura avulsa não seja um enfraquecimento do sistema partidário, para que não seja a individualização da política. Se nós criarmos hoje a candidatura avulsa, mantendo um sistema, repito, anacrônico, fragiliza partidos, que faz com que partidos sejam legendas e não verdadeiros partidos, em que as pessoas que nele estão, inclusive como parlamentares, respeitem o seu programa, o seu ideário, eu estou descalibrando ainda mais o sistema. Eu estou, ao invés de fortalecer a dimensão coletiva da política, eu estou priorizando a dimensão individual. Então, portanto, eu não sou, por princípio, contrário à candidatura individual, mas sou favorável à candidatura individual num contexto de um sistema que efetivamente respeite partidos políticos. Em que a legislação, ministro, pode ajudar a termos a determinação de que político em campanha cumpra no exercício do mandato o que prometeu na campanha, salvo as excepcionalidades? Eu acredito que em alguns países existe, nós temos que aprofundar essa reflexão da implantação do Brasil daquilo que se costumou chamar de recall, ou seja, político que não cumpre aquilo que prometeu pode perder o mandato pelo voto da população. A população pode ser chamada a caçar o mandato daquele que elege se ele não estiver cumprindo de acordo com aquilo que prometeu. O recall, portanto, eu acho que é uma medida muito importante tanto para o Executivo como para o Parlamento. O parlamentar, ao se candidatar, ele tem que assumir certos compromissos com aquele que representa. Se não cumprir, tem que ser destituído. Da mesma forma, da República, o governador, que é o prefeito. Então, o Instituto do Recall, eu acho muito importante, ou seja, que dentro de certas condições, a população possa votar, desconstituir o mandato daquele que elegeu, quando esse mandato não estiver honrando com as promessas eleitorais. Perfeito, você é apaixonado pelo seu carro. Então vá agora mesmo no Torra Torra Renovecar. Retoque em qualquer parte da carroceria, apenas R$ 199. Repetindo, retoque em qualquer parte da carroceria, apenas R$ 199. Torra Torra Renovecar, válido até 30 de setembro. E você, a partir de agora, o primeiro cliente que chegar na Renovecar vai ganhar uma lavagem cristalizada. Ministro José Eduardo Cardoso, o doutor Adir Machado,
nesse encerramento da entrevista, pediu então para cumprimentá-lo publicamente e o espaço era reservado também a ele. Doutor Adir, bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ministro Eduardo Cardoso, grande parceiro e amigo. Seja bem-vindo agora nos próximos dias à nossa terra, nosso Nordeste, nosso Sergipe. Certeza o sergipano vai acolher o senhor muito bem. E obrigado demais também pela entrevista, disponibilização do ministro para a nossa população. É um prazer para mim ladear o ministro logo mais ao meu retorno a Brasília. Somos parceiros lá em Brasília e recentemente aqui também com a representação em Sergipe. Então, um abraço para o ministro. Ouvi atentamente a entrevista e não imaginava diferente. A qualidade técnica do ministro é algo reconhecido nacionalmente. Tudo bem, então, olha, ministro, muito obrigado por sua participação, por sua entrevista. E Sergipe lhe aguarda, Sergipe vai recebê-lo tão bem como se estivesse recebendo o maior de seus filhos. Muito obrigado, viu? Olha, eu que agradeço a você, agradeço imensamente ao doutor Adir. Sergipe tem grandes juristas, pessoas que efetivamente honram o nome do Estado. Posso citar vários, inclusive meu querido amigo, o professor Carlos Aires Brito, que foi da Suprema Corte do Brasil e hoje continua militando na área jurídica. E cito o doutor Adir. O doutor Adir é um advogado brilhante, um homem de luzes jurídicas muito fortes, com quem eu tenho tido a oportunidade e a honra de poder fazer algumas parcerias no campo da advocacia, da militância forense, e é, sem sombra de dúvida, um dos grandes expoentes que o Estado de Sergipe tem hoje na defesa do Estado de Direito e na sua militância ao longo do exercício da advocacia e das funções públicas que exerce. Então, portanto, eu agradeço imensamente as palavras do doutor Adir, fico muito honrado com essas palavras e tenho a certeza que, mais uma vez, retornando ao Estado de Sergipe, eu teria a oportunidade de ver não apenas essas lindas praias, esse lindo estado que sempre me encantou quando eu aí chego, mas ver também pessoas amigas, pessoas com quem eu tenho uma profunda identidade humana. Portanto, muito obrigado, Adir, muito obrigado a você, Gilmar, muito obrigado a todos aqueles que dedicaram seu tempo nos ouvindo, e a certeza que já eu estou aí para que eu possa abraçá-los pessoalmente da forma afetuosa que pessoas que se gostam efetivamente fazem quando se encontram. Um abraço a todos vocês e até sexta. Um abraço. Entrevistei então o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A entrevista na íntegra será disponibilizada daqui a pouco no nenoticias.com.br. Noticias.com.br. Noticias.com.br. Noticias